Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Salmos de número 30, versículo 5, está escrito assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu furor, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu repito o versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Levanta assim a sua mão e peça em oração para que o Senhor fale com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, a tua palavra agora será, meu Deus, ministrada nesse santo altar. E eu peço que seja o Senhor a falar e não o homem. Que o homem seja apenas um porta-voz, um canal, mas que seja o Senhor a falar a cada filho teu que aqui está. E a todos que agora ouvem pelo rádio, assistem pela televisão ou acompanham pelas redes sociais. Que tudo, Senhor, seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, bem forte. Diga glória a Deus. Tome o teu assento. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo uma pergunta. E a pergunta é: o que fazer quando as lutas chegam? O que fazer quando as lutas chegam? Todos nós sabemos que quando falamos de luta, nos referimos às adversidades da vida, os problemas da vida. E nós, como servos de Deus, também sabemos muito bem que os problemas, as lutas, as adversidades, vira e mexe, estão batendo na nossa porta. Se eu perguntar aqui, quem nunca passou por nenhum tipo de luta, certamente ninguém levantará as mãos. Mas se eu perguntar quem aqui sofre adversidades, passa por aflições, certamente todos levantarão as mãos, porque é algo inevitável. As adversidades, os problemas, as lutas, isto é algo inevitável. E a pergunta é: o que fazer quando estivermos diante das lutas? Você sabe muito bem, tem momentos que a luta vem tão forte, o problema surge com uma intensidade tão grande, que nós pensamos que não vamos suportar, sim ou não? Que nós pensamos que chegou o fim, que não vamos prevalecer, que não vamos suportar, sim ou não? Pois é, nesse momento de adversidade intensa, de problemas terríveis, que aos nossos olhos são insolúveis, eu pergunto: o que fazer? O que fazer? O que fazer? Eu vou responder para você. Sabe o que nós temos que fazer? Sabe, a única coisa que nos resta fazer, quando vierem as lutas, quando surgirem os problemas, a única coisa que nos resta fazer é nada. Olha para quem está ao teu lado e diz: você não vai fazer nada, irmão. Amém? Você não vai fazer nada. Você simplesmente vai confiar que o Senhor vai fazer passar esse momento de luta. Você simplesmente vai crer que essa adversidade vai passar. Além disso, você não vai fazer nada. É o que nos revela esse texto. Quando eu meditava hoje nessa palavra, eu ficava maravilhado, porque eu, assim como você, também enfrento grandes lutas.
Já surgiram tantas lutas na minha vida que em muitos momentos eu pensei que não ia suportar. Em muitos momentos pensei que não ia prevalecer. Mas, assim como elas vieram, assim como elas surgiram, elas desapareceram. E é o que nos revela esse texto. Você percebe que na palavra está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu pergunto, o que é choro na Bíblia? Choro é sinônimo de luta. Choro é sinônimo de problema, adversidade, crise. Choro é sinônimo de aflição. E o que é alegria? Alegria é sinônimo de vitória, é sinônimo de conquista. E a Bíblia está nos revelando que o choro pode durar uma noite, ele pode se estender por um tempo. O momento da aflição, o momento da dificuldade, o momento da aflição, o momento da adversidade, ei, escuta, pode demorar um pouco, mas não é para sempre, vai chegar ao seu fim. Vai chegar ao seu fim. O choro pode durar uma noite, mas ele se acaba, e a alegria vem pela manhã. Eu vejo hoje muitas pessoas, inclusive servos de Deus, aflitos, desesperados, angustiados, atribulados, devido a tantas lutas, tantos problemas, tantas adversidades que surgem do nada. E aí pessoas não tendo o conhecimento da palavra, não tendo a revelação de Deus, ficam atribuladas a ponto de abandonarem os caminhos do Senhor. Quantas pessoas eu já não presenciei simplesmente abandonando os caminhos do Senhor, jogando tudo para o alto, devido às lutas que surgem, devido aos momentos difíceis que aparecem, que batem na sua porta. Mas eu digo, jogar tudo para o alto, abandonar os caminhos do Senhor, não é solução para problema. Ei, eu sei que não é bom quando um problema aparece do nada. Imagina, você está bem despreocupado, do nada você recebe a notícia que o teu emprego já era, você foi demitida e ficou um monte de dívidas, e ficou um monte de compromisso a ser honrado, e aí você fica atribulado, você fica aflito, e o que fazer diante disso? Nada. Continua na posição adorando ao Senhor, continua na posição cultuando ao Senhor, continua na posição como servo do Senhor e esperando, porque essa porta se fechou, o tempo de choro chegou, a aflição bateu na tua porta, mas outra porta será aberta, porque o momento da alegria, ele também existe. O momento da alegria também existe. Eu quero que você compreenda isso. O Senhor não deixa você desamparado, ainda que venham as lutas e adversidades, mas certamente haverá um momento em que você vai ver a luta passar e a alegria, ou seja, a vitória chegando na tua vida, irmão. Eu te trago à memória o exemplo de Jó. Você já sabe muito bem o que aconteceu a este homem. Este homem era o mais rico de todo o Oriente. Este homem era muito próspero. Era um homem realizado. Sabe por quê? Não apenas porque era rico, mas porque ele tinha uma família, ele tinha saúde, sobretudo ele tinha comunhão com Deus. Ele era um homem realizado. Mas do nada, de uma hora para outra, veio tantos problemas à vida desse homem. Ele estava em um lugar tranquilo, sossegado, e chega uma pessoa lhe trazendo a notícia ruim. Jó, tu perdeu tudo, acabou de perder tudo, roubaram tudo, gado, ovelha, tudo.
Não demorou e chegou outro com outra notícia. Jó, todos os teus filhos morreram. Simultaneamente, de uma vez só, todos morreram. A casa desabou sobre eles. Não escapou ninguém, a não ser eu, que estou te dando essa notícia. Amados, o homem era rico, ficou pobre da hora para outra. O homem tinha uma bela família, de uma hora para outra, todos os filhos morrem. Que problema é esse? Que adversidade é essa? Como se não bastasse, a sua mulher lhe abandonou. E ainda disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. E depois disso, o homem cai enfermo. Uma doença terrível. Ficou com seu corpo completamente chagado, cheio de feridas. Terríveis feridas no seu corpo. Essas feridas eram tão terríveis que, à distância, pessoas já sentiam o odor daquele ferimento aberto que estava no corpo de Jó. O homem ficou com a vida completamente arrasada. Foram muitos problemas que surgiram simultaneamente. Foram muitas adversidades que apareceram, e todas na mesma hora. Então esse homem, ele poderia ter ficado perturbado. Esse homem poderia ter ficado desesperado. E ele poderia até ter seguido o conselho da sua mulher, que mandou ele tirar a própria vida. Mas não. Sabe o que esse homem faz? Veja que palavra forte que esse homem pronuncia no auge do seu sofrimento. Livro de Jó. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 19. Veja o que esse homem fala no auge do seu sofrimento, no auge da sua aflição. No capítulo 19 do livro de Jó, no versículo de número 25, ele abre a sua boca e ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, ele estava declarando: eu estou passando por tudo isto, eu estou passando por todo este sofrimento, mas o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Eu sei que por fim ele vai se levantar na terra, ele vai agir em meu favor. Ei, é isto que nós temos que fazer. Jó não podia fazer nada para resolver o problema. Estava fora do seu alcance solucionar aquele problema que veio sobre a sua vida. Ele não tinha como trazer vida aos seus filhos que acabaram de morrer. Ele não tinha como recuperar o seu gado, as suas ovelhas, a sua prosperidade. Ele não tinha como curar o próprio corpo daquelas chagas. Ele não tinha como segurar a mulher perto dele, fazê-la ser fiel ao Senhor, mas ele tinha certeza que o Senhor ia virar aquele cativeiro, ia mudar aquela história, reverter aquele quadro. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai esperar, simplesmente. Ele vai esperar. Ele não tinha nada para fazer. Nada ele poderia fazer para resolver aquela situação. A única coisa que lhe restava fazer era confiar que o Senhor ia mudar aquela história. A única coisa que lhe restava fazer era esperar, crendo que o Senhor mudaria aquela história. Às vezes nós estamos assim, nos encontramos assim, não há nada que possamos fazer. A força do nosso braço é insuficiente para resolver. A nossa intelectualidade é insuficiente para resolver. Não há nada que se possa fazer. Então o que fazer? Nada, se não tem nada para fazer. É apenas crer que o Senhor vai trazer um tempo de sorrir. É apenas crer que essa aflição, essa adversidade vai passar e o tempo de sorrir chegará. Olha para quem está ao teu lado e diz: aguenta firme. Tem momentos que nós temos que só suportar a dor, aguentar,
suportar a humilhação, suportar a aflição, esperando e crendo que esse momento de aflição, assim como veio, ele vai. Assim como chegou, ele vai. Na Bíblia Sagrada há um texto que eu também compartilho com você. Eclesiastes, capítulo 3. Que coisa linda é o que nós lemos em Eclesiastes no capítulo 3. Que coisa linda é o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3. No versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí você vai lá no versículo 4 e você lê assim, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. O que nós lemos no começo da pregação? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que nós estamos lendo aqui? Há o tempo de chorar, mas há também o tempo de rir. Há o tempo de prantear, mas há também o tempo de saltar. Na vida cristã é assim. Você vai passar por tempos de choro, que são as aflições, as dificuldades, os problemas. Você vai passar por tempo de choro, que são os tempos de tristeza, mas o tempo de sorrir também vai chegar. O tempo de sorrir, que é o tempo de ter a sua vitória, que é o tempo de ver a sua conquista, que é o tempo de ver o sonho realizado. Esse tempo também vai chegar. Entenda, o nosso Deus, ele equilibra as coisas, porque não daria certo se a vida cristã fosse feita apenas de tempo de sorrir, assim como também não seria bom se a vida cristã fosse feita apenas de tempo de choro. Ei, o nosso Deus, ele sabe equilibrar as coisas, irmão. Ele sabe equilibrar as coisas. Porque se a vida cristã fosse apenas de tempos bons, tempos de sorrir, tempos de saltar, então a fé não existiria. Porque não se usa a fé quando tudo vai bem. Amém? Amém? A fé só é colocada em prática quando vem o tempo de choro, em meio aos problemas e adversidades da vida, é que a fé, ela entra em ação. Então, se a vida cristã fosse apenas de tempo de alegria, de tempos bons, a fé, ela não iria existir. Como também se a vida cristã fosse apenas de aflição, de tristeza, de fracassos, de derrotas, não faria sentido. Não faria sentido. Que Deus seria esse? Em nome de Jesus Cristo, entenda, isso é algo divino. O tempo de chorar faz parte da vida cristã. O tempo do choro faz parte da vida cristã.
Mas em meio ao tempo de chorar, que é o tempo da aflição, o Senhor quer que nós continuemos firmes na sua presença, ainda que não tenhamos nada a fazer, mas o Senhor quer que façamos assim como Jó, fiquemos parados, acreditando que esse tempo de tantos problemas, que esse tempo de tantas aflições, ele vai passar, e o tempo do refrigério, que é o tempo da alegria, que é o tempo de saltar, vai chegar, irmãos. Você sabe o que diz o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo, ele diz da seguinte forma: no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições. Jesus falava isso aos seus discípulos. Não pensem que é só sombra e água fresca. Vão surgir as aflições, mas ele conclui dizendo: mas tende bom ânimo. Vão surgir as aflições, no mundo tereis aflições, mas em meio às aflições, quando vier essas aflições, tenham bom ânimo. Ou seja, não se desesperem, não enlouqueçam, não fiquem atribulados, não abandonem a caminhada cristã. Em meio às aflições, quando vier o tempo das aflições, tenham bom ânimo. Quando vier as aflições, não é para você abandonar os caminhos do Senhor, não é para você esquecer da congregação, não é para você rasgar a sua Bíblia, não é para você deixar de orar. Quando vier o tempo da aflição, é para você continuar firme, ainda que só esperando, sem ter nada para fazer, para resolver o momento da aflição, mas fica firme esperando. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Porventura, em um momento de aflição que você passou ou está passando, alguém disse para você: vai passar. Alguém disse para você isso? Foi usado por Deus. Quem disse foi usado por Deus, porque passa, passa, e você nem percebe, mas depois que passa, você está mais capacitado. Você nem percebe, mas depois que passa, a tua fé, ela aumentou. Depois que passa, você criou uma intimidade a mais com Deus. Então permanece firme na hora da aflição, na hora da luta, na hora do choro. Permanece firme. Eu não sei qual é a aflição que hoje está batendo na tua porta. Eu não sei qual é esse tempo de choro que hoje você está enfrentando, mas eu digo sem medo de estar equivocado: vai passar, vai passar, mas permanece firme, permanece firme. Fala como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará nessa terra. Vai passar, irmão. Não abandone os caminhos do Senhor. Ainda que você se entristeça, porque é normal se entristecer no momento difícil. Nós não temos que ser aqui hipócritas. No momento difícil não é fácil estar mostrando os dentes, sorrindo. Por isso que a Bíblia diz que é choro. É normal nos momentos difíceis você se entristecer e chorar mesmo. Mas ainda que você se entristeça e até chore nos teus momentos de adversidades, todavia, continua firme, chora, mas chora nos pés do Senhor, chora, mas chora nos pés do Senhor, chora, mas não se afasta do Senhor, chora, mas chora suportando a dor, suportando a humilhação, suportando a crise, chora, mas chora abraçado com o Senhor. Porque você verá esse mesmo tempo de choro
indo embora e o tempo da alegria chegando. E aí nós voltamos para o texto inicial, já vamos daqui a pouco finalizar. Voltamos para o texto inicial, Salmo de número 30. Eu quero que você receba esse recado de Deus, porque esse recado não é meu para você, é de Deus para nós, é de Deus para a sua igreja. Eu quero que você absorva esta palavra que vem do alto. Eu quero que você tome posse desta revelação vinda do céu. Acredite, aflições vêm, mas vão. Tempo de choro surge, mas desaparece. E o tempo de sorrir, ele chega. Versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Aí você repete comigo com bom som e alta voz, dizendo: o choro, mais forte, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mais uma vez, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos crê que a alegria vem para a tua vida? Quantos crê que esse momento de choro vai cessar e a alegria vem para a tua casa, para os teus caminhos, para a tua vida? Quantos crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluias. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluias.